Boa noite, eu me chamo Lígia, eu sou terapeuta sexual e também sou coach em desenvolvimento pessoal. Vários vídeos que eu vim fazendo anteriores, eu vim abordando assuntos relacionados à sexualidade, suas emoções, o cotidiano, o dia a dia, enfim, tudo que contribui para o prazer do organismo, do corpo, da pessoa, do sexo, do viver, do prazer, do dia a dia. E o assunto que eu irei abordar hoje é: por que eu não consigo gozar? São alguns questionamentos simples, alguns tem pessoas que comparam com a falta de libido, que não tem nada a ver, isso aí é outro assunto. Eu também vou abordar sobre isso, mas eu quero abrir primeiro com esse questionamento. Por quê? O que é que existe? Existem vários motivos para que não ocorra essa sensação de prazer na hora de se relacionar, de ter a penetração, de ter o primeiro contato, o envolvimento sexual entre dois corpos. A diminuição do libido, que é outro assunto também que eu irei abordar, o que ocorre? Tem algumas causas que incluem, são alguns fatores psicológicos, que não tem nada a ver, como eu falei, né? Falta de libido, ele sempre ocorre devido a fatores psicológicos e emocionais. Agora, a ausência de desejo sexual, aí já é outro departamento, que eu vou explicar tudo a você direitinho, que é para vocês não acharem que são a mesma coisa. Alguns fatores que incluem a falta do libido são sintomas como a depressão, ansiedade, baixa autoestima, problemas de relacionamento. Alguns medicamentos também, eles contribuem muito para a falta do libido, é onde a concentração da testosterona, tanto feminino como masculino, no sangue, ele atua aí reduzindo tudo isso. Então, o que acontece? Os principais motivos que eu vou entrar aqui da falta de libido, que são esses fatores psicológicos, que o que eu sempre abordo aqui. Todo fator psicológico, seja ele que trabalha com a mente, porque você sabe que o cérebro controla o corpo. A partir do momento em que o cérebro controla o corpo e você não tem esse equilíbrio, o que acontece? Seu corpo ele reage dando sinais negativos de dores e doenças. Então, a falta de você gozar existe várias. São os psicológicos que eu vou citar aqui, e existe também, e eu vou responder duas perguntas que está aqui, que eu acabei de receber, que é fato, isso é fato mesmo, e já é declarado, e tem mulheres que não têm vergonha de responder. Mas eu vou começar primeiro com isso. Por que eu não consigo gozar? Por causa da falta do libido. O que ocorre? Quais são os sintomas psicológicos que incluem isso e impacta de meu envolvimento, minha relação sexual começar bem e no meio já esfriando e no final não chegar a nenhuma sensação de prazer, que é isso que tem que causar, um prazer. Vamos lá, direto ao assunto, para não ficar muito enrolativo. Vamos lá falar porque eu não consigo gozar por causa do libido, que não tem nada a ver com a ausência do desejo sexual, como no vídeo anterior eu falei, que tem mulheres que elas não gostam dela mesmo, tabu, traumas, crenças de famílias limitantes, elas não gostam.
Então, isso aí não tem nada a ver com libido. Tem a falta de desejo sexual. Isso aí eu falei no vídeo anterior, vocês podem procurar lá. Eu vou falar agora dos fatores psicológicos que atingem a mulher chegar no estágio G, o estágio de gozar, da penetração, do sexo em si, do envolvimento e relacionamento. O desejo sexual coativo, hoje no Brasil, 26% dos brasileiros é atingido. Só que 3% são causas orgânicas, que é justamente na parte onde eu vou entrar, que é a ausência do desejo sexual. São esses 3% que são a causa orgânica, que realmente esses daí são fatores que realmente você não consegue gozar de forma alguma. Esse aí já tem que ser uma procuração especialista, mas isso aí eu entro depois. O primeiro que eu vou entrar aqui é o estresse, que é o trabalho, né? Excesso de trabalho, preocupação, problemas familiares, conflitos familiares, problemas financeiros. Esse foi constatado que acredito que 70% dos problemas financeiros que atinge a família, atinge os casais, atinge principalmente o envolvimento na hora do teu relacionamento sexual, o cotidiano, a rotina. Tudo isso contribui para a falta do libido, a falta do desejo, em que a pessoa se sente às vezes por compromisso, um fingimento. É uma das perguntas que eu vou responder aqui. Outro é a aceitação do corpo, que acontece, principalmente mulheres, porque homens não generalizando, são muito taxativos, eles são muito visão e mulher mais emoção. Então, tem mulheres que a falta de aceitação, da baixa autoestima com o seu corpo, bloqueia o seu desejo de gozar. O que acontece? Elas não se aceitam, acham que por ser um pouco acima do padrão que a sociedade exige, que é aquele tipo de mulher magra, onde a beleza exterior que conta, que atrai o desejo, por essa visão machista de que mulheres, elas por ter o corpo mais bonito, darão mais prazer, dá mais sensação. Enfim, é só tabus que na realidade não conta nada com isso. A autoaceitação, quando você se aceita seu corpo, entende sua cabeça, então você vai compreendendo que tudo isso é só críticas e opiniões alheias que não tem nada a ver com você. Isso não tem nada a ver com você. É seu. A autoaceitação é fundamental. Outro fator psicológico que atrapalha muito, e isso aí eu acho que é um dos piores, graves, e tem que ser sempre denunciado, porque é um assunto que é abordado, que agride muito o psicológico da mulher, que são os relacionamentos abusivos. O principal deles, todo mundo sabe, é a relação sexual forçada, onde a pressão psicológica, a agressão física, verbal é muito atingida. E isso aí tanto não causa só a falta, como também bloqueia. Isso aí vai para um problema mais sério. Isso aí dá um bloqueio na pessoa de até tentar se relacionar novamente, causa traumas, bloqueios, enfim. Chega um estágio que a pessoa agride todo o teu corpo, fica teu sistema todo abalado. E enfim, ela apareceu. Ela tinha que aparecer, né, mãezinha? Ela adora aparecer nos vídeos. Então, isso é um dos mais graves que existe, até mesmo para depois eles
a aceitar e encontrar um parceiro saudável, uma relação saudável, e vai exigir um pouco mais de esforço da pessoa para que ela não ocorra mais esse bloqueio. É um dos relacionamentos abusivos. Tem um outro aqui ponto que é muito comum isso, normalmente em adolescentes ou pessoas muito tímidas, até com uma certa idade, poucos relacionamentos, pode ocorrer isso. Por quê? Porque a falta do próprio conhecimento do corpo, do se tocar, do se sentir, de imaginar, de ter fantasias, isso aí cria um certo bloqueio também. Na realidade, todos os fatores que eu estou falando aqui, psicológicos, eles são todos bloqueados. E todo bloqueio tem que ser trabalhado. E pode ser trabalhado, você tem que perguntar. E para você perguntar e saber qual o motivo, você tem que procurar conhecimento. Então, o medo, a timidez, às vezes você conhece uma pessoa e se interessa e tem medo, receio de se chegar, de se envolver, de ter uma relação mais profunda, de chegar à penetração, ao sexo, ao gozar, porque você tem que mostrar que é um erro fatal, principalmente eu falo para as mulheres, em querer num relacionamento que durante o relacionamento sexual haja um ponto que você tem que gozar. Tem que gozar para mostrar ao parceiro, a parceira que você gozou, que foi maravilhoso, que foi sensacional aquilo ali. Não. Saiba que sexo é vida, sexo é um relacionamento, é complemento, é você se sentir bem, é preliminares, é carinho. Enfim, o gozar, ele é só mais um ato da necessidade do corpo mostrar em que há envolvimentos e que chegou a uma definição ali. A falta deles justamente é onde existem esses bloqueios psicológicos. O que acontece? Quando se mistura essa sensação, eu vou dar um exemplo de um rapaz que ele nunca se envolveu com ninguém sexualmente, se interessou por uma mulher e houve o medo de chegar ao final, porque ele poderia ali, no caso do homem, ele broxar, é o que ocorre, pelo simples fato do medo do bloqueio de não desempenhar a virilidade masculina. Já no caso da mulher, o que acontece? Ela gozar ou então forçar, não sente a sensação, o prazer do momento, do envolvimento, do carinho, das preliminares, e ela está tão preocupada, tão bloqueada, preocupada em dar prazer ao parceiro ou à parceira, que ela se bloqueia e ela não consegue relaxar. Então, quando não há relaxamento, o que ocorre, você não consegue gozar. É isso que ocorre. Então, eu digo uma coisa a você. Quem nunca se envolveu, ou então, normalmente, para recomeços de relacionamento, que se conheceu, houve aquele clima e foi para os finalmente, haja naturalmente, sejam vocês. Gozem no momento que vocês se sentirem relaxados, no momento do prazer, não antes do homem e nem depois dele. Não existe isso aqui, não existe uma maratona de sexo onde quem goza primeiro, quem goza mais, quem é o melhor na cama. Não, sexo não é isso. Sexo não é isso aí, isso é uma disputa olímpica sexual de quem eu sou o melhor na cama. Claro que existem casais, que existem afinidades, eu falo isso por conhecimento próprio, que há um envolvimento.
tão grande, uma afinidade tão grande que no primeiro momento, no primeiro encontro que eles tiveram, certo? O que ocorreu? Houve dezenas e várias vezes de cada um gozar mais do que o outro, só que a diminuição do líquido é menor, claro. Mas por quê? Porque os dois se sentiram à vontade, estavam relaxados ali. Ali não foi uma disputa de quem é o melhor na cama e quem foi o melhor. Não, ali houve uma afinidade, houve uma aceitação, houve uma troca, aqueles entre quatro paredes vale tudo e não havia tabu entre eles. Então tudo ocorreu com tudo maior facilidade. Por isso que eu digo, sejam naturais, sejam você, independente da opinião do outro, que não existe. O que existe é você se sentir bem, você sentir prazer, você gozar, chegar aos finais. Se você não gozou no meio, no começo nem no fim, quando se houver, relaxa, para, repete novamente. Uma hora você consegue. Agora seja você, seja natural. Não tente impressionar ninguém. Você tem que se impressionar, você tem que se sentir bem. Sexo é isso. É você se sentir bem, à vontade e relaxada. É isso que ocorre. Agora eu vou partir, é isso que eu falo quando eu digo, não é uma maratona aqui que eu vou ter que gozar. Eu saí, vou transar, meu marido hoje ele chegou, ele tá querendo, eu vou usar. Não. Antes de eu entrar para outra fase, que é a falta do desejo sexual, que aí realmente é o 3% que eu falei, eu vou responder uma pergunta que me fizeram aqui e que isso é fato e é verdadeiro. Eu não vou citar o nome da pessoa, mas normalmente são mulheres que ocorre isso e isso é verdade. Não queira correr, quem estiver me assistindo aí, compartilhar. Quem estiver gostando, curte, se inscreve, ativa o sininho, compartilha. Manda tuas perguntas que eu respondo aqui sem tabu nenhum. Teve mulheres que dizem assim, e não foi uma mulher, foi um homem que perguntou, existe mesmo o fato da mulher fingir? Existe. E muitas vezes existe, não pelo simples fato dela não gostar da transa, do sexo em si. O que ocorre? Ocorre é que existe uma afinidade tão grande entre as duas pessoas em que uma parte quer e a outra não. Então, para não ficar aquela sensação de que ficou incompleto, e até mesmo tem pessoas que para o outro se sentir bem, né? Como eu digo, para o outro se sentir bem, aí cheguei aí, amor, você conseguiu chegar até o final? Ela disse, sim, consegui. Porque para a mulher é mais fácil realmente fingir que está tendo orgasmo ali, que gozou. É mais fácil. Porque às vezes o homem ele está tão impregnado na necessidade fisiológica dele de gozar que ele não percebe os sinais do corpo da mulher. Mas normalmente isso acontece, não são todos os homens que não conhecem, mas isso normalmente acontece quando a mulher conhece seu corpo, os sintomas, os sinais do seu corpo. E essas daí são mais fáceis fingirem e o homem acredita, porque o que vale é a palavra dela, certo? Mesmo que ela não tenha sentido nada, que eu acho um erro. Não gostou, não teve. Eu sinto muito mais assim, você se sentiu você estava tão bem, se sentiu tão bem, mas eu não consegui, eu não estava relaxada e assim, eu não consegui. Isso é fato, viu, gente? Mas, assim, eu acho que vale a verdade, mas normalmente tem casais mesmo, que para o outro não se sentir magoado nem constrangido, cada virilidade masculina, mente. Mas isso aí é outro fato. Teve outra pessoa que perguntou... Eu fico rindo, porque as pessoas perguntam para mim com uma certa timidez. Gente, sexo...
no dia de hoje, como ele é aberto, como ele não tem que ser preconceituoso, cada um se aceita, faz do jeito que quer, tem seus parceiros, suas parceiras, seus envolvimentos, cada um usa o seu sexo como convém, como gosta, com prazer. Tem gente que faz orgia, tem gente que sai só por necessidade, tem amigos que saem porque são conhecidos e estão bebendo ali o clima e sai. Gente, isso é natural, é uma decisão de cada ser humano. E tem outro fator também, como eu não gosto muito de entrar nessa parte de política, religião e futebol, porque ele é um assunto complexo e cria uma polêmica, mas eu não estou nem aí para polêmica de ninguém. Eu estou aqui para expor, para falar, quem quiser perguntar, pergunta, eu estou aqui para responder. O que acontece? Que algumas religiões proíbem que o casal tenha uma certa intimidade a mais, porque está escrito lá não sei aonde, quem escreveu, quem colocou, que o casal religioso de algumas religiões eles não pode se envolver sexualmente, ele não pode se atrever a ter atos, a fazer sonhos, ter lá seus desejos, suas fantasias sexuais, porque isso é um pecado, é um tabu. Eu não sei onde está escrito isso, porque se isso fosse verdade, realmente Deus não tinha criado o homem e a mulher, e como a Bíblia ela foi escrita várias e várias vezes, o mundo não existiria nem um homem nem uma mulher, só existiria o planeta, os animais, eles não se criariam, só existiria uma espécie, não ia procriar. Bom, enfim, eu falei. E isso existe muito no casamento de algumas religiões. Não existe, não, ele é proibido, é só o sexo, papai e mamãe, de preferência com a luz apagada. Mas isso aí é convém de cada um. Eu estou comentando porque isso realmente é um dos sintomas que foram abordados das perguntas. Se você tiver pergunta, manda a pergunta aqui no meu, ou então vai lá no meu Instagram, @ligia2105, manda a tua pergunta no direct, que quando eu estiver abordando um assunto, eu incluo ele. Eu agora vou entrar no assunto para você do que realmente acontece, a ausência do desejo sexual, que não tem nada a ver com a falta de libido, hein? Falta de libido, eu já falei, são fatores psicológicos que ocorrem e atrapalham a relação sexual de um ou outro chegar ao orgasmo e chegarem a gozar. É isso que eu estou falando, que eu vou entrar agora na ausência do desejo sexual, é que entre 4 e 10 mulheres existe, apresenta a queixa da ausência do desejo sexual, é devido a uma doença DSH, que causa sofrimento e detona a capacidade da atividade sexual, ficar à vontade, de ter prazer, satisfação. E além disso, os sintomas serem progressivos. Eles vão crescendo até chegar à redução total ou ausência geral de desejo sexual, que é aqueles 3% que eu falei, que é o que acontece, que são os sinais que se manifestam: a falta de lubrificação, a dor durante a penetração. Isso ocorre muito. No vídeo anterior que eu falei sobre a menopausa, eu não entrei nesse detalhe, mas eu estou entrando agora. Mas, normalmente, não são todos. Ocorre só 3% das mulheres, como eu falei. Como elas hoje em dia estão se cuidando mais, é uma minoria que ocorre isso. Mas, como eu falei, todo período da menopausa, isso passa. Isso, claro, você tem que procurar ajuda de sexólogos, de ginecologista, urologista e outros da áreas profissionais, que é o que ocorre. Bom, gente,
Aí é que está a diferença entre a ausência de desejo sexual, a falta de libido e porque algumas pessoas não conseguem gozar. É como eu disse, sexo é vida, transar é bom, rejuvenesce, dá mais vida, dá mais corpo. Agora isso tem que ser com prazer, tem que ser ambos decididos, tem que ter expressividade, tem que ter relaxamento, tem que ficar à vontade, tem que ser os dois aceitos, tem que, enfim, tem que ser uma relação prazerosa e que nem que não tem que ter aqui uma regra, quem goza primeiro e quem goza mais, porque vocês não estão numa Olimpíada sexual. Vocês estão num conjunto de prazer entre dois seres humanos, que é comum haver relações sexuais e que se sente bem e é um complemento. E sexo é vida. Até a próxima. Mande suas perguntas, que eu estarei aqui para responder. Se inscreve aí no canal, dá uma ajuda aqui. Estou para lá. Se quiser, vai no meu direct ou então aqui embaixo nos comentários. Mete o dedinho aí, te inscreve, ativa o sininho. Curte, tá legal. Se você não gostou, deixa o teu comentário. Estamos aqui para compartilhar com mais e mais pessoas. Estamos aqui para desenvolver curiosidade, espalhar informações, trocar informações, porque a gente somos todos interligados nesse mundo. E como eu disse, sexo é vida, não é nenhum tabu e não é nenhum preconceito. É uma coisa comum que acontece em parceiros e que faz muito bem. Até a próxima!